O Movimento Brasil Livre foi um dos responsáveis pelos protestos que reuniram milhões de pessoas nas ruas do país pedindo a saída da presidente Dilma Rousseff. O cofundador e coordenador Kim Patroca Kataguiri, de 21 anos, estava em Blumenau nesse dia 6 de dezembro. Sou Klaus Jensen, do site Blumenauense, e conversei com o ativista por celular. Em alguns momentos tem falhas no áudio por causa do sinal. Tu fundaste o Movimento Brasil Livre, fosse cofundador e coordenador, né? Como é que você vê hoje a situação no Brasil, depois de todas aquelas manifestações em que um dos objetivos, que era tirar do poder o PT, foi atingido, mas ao mesmo tempo a gente não consegue atingir a corrupção. Continua sendo um dos maiores problemas do país. Como é que você vê hoje o Movimento Brasil Livre frente a esse novo desafio? Olha, primeiro, antes de tudo, avalio positivamente o resultado das ações que a gente já fez até hoje, né? Inegavelmente, a gente teve melhora tanto no cenário político como no cenário econômico. O saldo da indústria ali durante o último ano do governo Dilma e depois, quando você compara com o último ano do governo Temer, do último ano do governo Dilma, você tinha 200 mil empregos negativos na indústria, né? Você tinha 200 mil empregos sumindo. Do último ano após o impeachment, você já teve a criação de 15 mil. Só o fato do saldo ser positivo já é um grande avanço. A inflação deixou de ser de 2 dígitos, né? Passou a ser de um país minimamente civilizado. A taxa de juros também deixou de ser a maior do mundo para ser também caminhar no rumo de um país civilizado, que ainda não está, claro, está bem longe desse objetivo, que os países hoje desenvolvidos têm um problema até de juro negativo, de estar longe dessa realidade, mas a gente avançou muito nesse sentido. Politicamente falando, em relação a ligações, acho que sem dúvidas a retirada do PT do poder foi crucial para que a gente tivesse a continuidade desse trabalho, né? Acho que está mais do que claro que, aliás, a gente está vendo aí cada vez mais com os inquéritos avançando contra o Zé Eduardo Cardoso e contra o Dilma Rousseff, que o objetivo de fato que tem avançado, né, inegavelmente a operação, tanto que você vê ali que uma das maiores descobertas aí foram acho que as duas mais recentes, mais significativas para o então partido de oposição do PSDB, foi o do Laércio Neves, né? Tem basicamente um extrato escrito CX2, né, dentro da casa do senador da República, né, que você vê que ele se sentia como um príncipe, como um ser intocável ali, como se as investigações nunca fossem chegar nele. E também o diálogo que ele teve ali com o José Batista, que claramente era tratado ali como um amigo de boteco de Aécio Neves, e a troca de favores ali era clara e explícita. Então, nesse sentido, eu avalio positivamente o saldo de toda a ação que a gente fez até hoje e a perspectiva de mudança também que a gente tem nas eleições do ano que vem. Né? Acho que a população tem bem clara em sua mente que não vale a pena criar nenhuma turbulência política hoje, porque a gente tem uma perspectiva de mudança muito clara para o Congresso Nacional, para o Palácio do Planalto, nas eleições do ano que vem. Então, no geral, acho que o papel do Movimento do Brasil Livre é continuar sendo esse lobby de interesse público, por assim dizer. Como você tem ali corporações pressionando para privilégios próprios, você tem o MBL pressionando para que toda a sociedade seja beneficiada, como, por exemplo, medidas ali como os leilões no pré-sal, como o teto de gastos, como a mudança na legislação trabalhista, né, a flexibilização da CLT, o fim do imposto sindical, enfim, todas essas pautas aí que têm a ver com interesse público e não de nenhuma corporação determinada. Uhum. Quando a gente vê o Lula na frente de todas as pesquisas, não dá um sentimento de toda aquela luta, de certa forma, não valeu a pena? Não dá desânimo não, porque só 17% da população declarou seu voto. Só 17% da população disse em quem vai votar, e quando a nossa pesquisa coloca o Lula na frente, por exemplo, no total, quando você vai fazer o cálculo de todo o eleitorado, o Lula tem 12%. Que é uma minoria, para termos de eleições presidenciais, de vitória bem complicada, né? Dado que 54% da população quer que ele seja preso, né, segundo as mesmas pesquisas que colocam ele no primeiro lugar, acho muito difícil que ele seja viável num segundo turno. Ainda que ele dispute, que eu acho muito difícil também, né, porque a condenação em segunda instância está cada vez mais próxima. O voto do relator do TRF4 já está pronto, né, só falta uma análise do revisor e que o presidente do tribunal paute o julgamento, dado o período em média ali de julgamento de segunda instância pela Lava Jato. Muito provavelmente vai ser condenado lá para março, e aí ele já se torna inelegível, ainda que não seja preso.
né? Porque a jurisprudência do Supremo é de que a segunda instância pode começar a executar a pena, mas não deve. Então a gente precisa aguardar aí a decisão do colegiado, mas não fico desesperançoso não. Acho que o PT, PSOL, PCdoB, Rede, os partidos têm a menor chance de eleições no fim. Existe um plano, um projeto seu de ser deputado federal para ano que vem também, correto? Sim. A ideia seria justamente para ter uma voz mais presente, politicamente falando, ou será que, estando também junto com a política, nem sempre, às vezes, se consegue os mesmos resultados quando se está de forma isenta, não envolvido diretamente na política? Bom, acho que antes de qualquer coisa é um erro dizer que só por você não estar na política institucional você não está envolvido diretamente na política. Né? Eu estou envolvido diretamente na política, todos os coordenadores do MBL estão, a gente já faz política, nós já somos, em certo sentido, políticos e entrar ou não para a política institucional não muda esse cenário. Agora, sem dúvidas, você ter além de você ter um movimento político, de você ter militância, além de você ter uma máquina midiática que o MBL tem hoje, é a página de política mais acessada do país, tendo representação institucional, você faz um impacto gigantesco na pauta do Congresso Nacional, você decide projetos a serem encampados por ministros, você decide a pauta na Câmara, você decide relatorias e presidências de comissão, é justamente esse o nosso objetivo. Não é um projeto pessoal meu de me eleger deputado federal, mas é um projeto de eleger uma bancada. Uhum. Ano que vem, existem alguns protestos programados. Quais são os planos do MBL a partir de 2016, que é um ano... quais são os planos do MBL a partir de 2018, que é um ano político? Olha, a gente tem um protesto marcado para o ano que vem, que vai ser em outubro. A gente vai focar todo o nosso esforço nesse protesto, que é essa eleição. A gente vai trocar ali o Congresso Nacional, eleger uma bancada liberal e colocar na presidência da República alguém que esteja de acordo com ideologia liberal e cumprindo isso com combate à corrupção e combate à impunidade também, em crimes que não são de corrupção, mas que matam 60 mil por ano. Uhum. E uma coisa que eu esqueci de perguntar antes, em relação ao PMDB, que é o partido que provavelmente vai concorrer ao deputado federal, né? Perdão, desculpa, não escutei o começo da pergunta. O partido que tu vais concorrer a deputado federal é o PMDB, correto? A ideia seria a partir do PMDB? Não, na verdade não decidi ainda. Não decidiu ainda, né? Apenas não. Decidiu de que vai concorrer a deputado federal e daí vai ver qual vai ser qual o melhor partido. Sim. Não, então tá beleza. Kim, te agradeço muito pela gentileza ali da entrevista.